E aí galera, beleza? Aqui é Rafael Mauri, professor de Língua e Cultura Japonesa, e hoje a gente está começando mais um podcast vídeo do Pensando Japão. O tema de hoje eu vou fazer o seguinte: eu trouxe um kotowaza, que é um provérbio, né? E eu vou explicar ele, cada palavra, vou explicar o significado, mas em cima desse kotowaza eu vou fazer algumas reflexões para gente que estuda, né, a língua e a cultura japonesa, beleza? Então, vamos lá. O seguinte, o nosso provérbio, nosso kotowaza é Dorobo mo junen. Dorobo é ladrão, esse mo da ideia de também, né, é uma partícula, e junen é o ju, de 10, e nen, que é anos. Então, literalmente está falando, também o ladrão, ou até mesmo o ladrão, são 10 anos. O que significa? Qual é o uso dele, né? Quer dizer o seguinte, que mesmo para ser ladrão, teoricamente algo fácil, você precisa de 10 anos. Ou seja, qualquer coisa que você fizer para você ser qualificado, para você ser bom naquilo, você precisa de acumular experiência. E eu queria puxar esse provérbio aqui, porque como aluno de japonês, né, já estudo japonês há 18 anos, já estou dando aula a fazer 6 ou 7, não sei direito, mas é importante ver, né, que eu quando aluno, e agora observando meus alunos também, o quanto que essa questão da persistência é extremamente importante. Tá? Queria falar algumas coisas assim que eu percebo, que a gente fica muito angustiado de querer aprender rápido. É legal você pegar o lado bom dessa angústia, que é você usar ela como motivação, né? Como você fala, cara, eu quero chegar lá na frente, eu quero estar lá, então você usa como energia, é muito bom. Mas ela pode gerar também uma certa decepção consigo mesmo, tá? E outra coisa que é você tentar aprender muita coisa em muita quantidade de uma vez e não conseguir absorver. Isso é uma coisa que realmente é bem difícil hoje em dia, isso não é só no aprendizado japonês, aprendizado, desculpa, de qualquer língua e de qualquer coisa, né? A gente fica muito afoito e a gente acaba priorizando a quantidade e não a qualidade. Então, por exemplo, quando vocês estiverem estudando uma língua, né? Uma coisa que é muito comum é a gente pegar, isso acontece inclusive provavelmente para você que está agora vendo no YouTube, é você pegar diversas coisas, você pegar o YouTube, ver vários vídeos e você acumular informações. Você salvar PDFs de diversos livros, você pagar vários cursos e isso não vai fazer você aprender japonês, tá? E mesmo que você faça isso há 10 anos, que é o caso do nosso exemplo aqui, isso também não vai fazer você aprender japonês. O aprendizado do japonês e de qualquer outra língua vem do uso, tá? Então, quando vocês pegarem alguma coisa, um vídeo na internet ou um livro, qualquer coisa, não só acumula e só analisa mentalmente, você tem que tentar pegar aquilo e colocar na prática. Por exemplo, quando alguém chega nos primeiros cursinhos e ensina a falar, eu sou o Rafael. A gente ensina assim, Watashi wa Rafael desu, né? Fala isso. Às vezes você olhou aquilo ali, sacou na hora, mas aí quando você encontrou um japonês lá, ele pergunta seu nome e você não sabe falar. Por que isso acontece? Porque isso não está fixado. Então você ficar só estudando gramaticalmente as coisas, ficar só vendo exemplo das coisas, não te torna fluente na língua. O que te torna fluente na língua é a prática. A prática, ela tem que vir também, claro que a gente que não tem convivência, né, com a cultura japonesa, a teoria é muito importante. Né? A teoria, o acúmulo de vocabulários é importante, mas tem que vir junto. Não adianta você pegar um bando de teoria e você só vai saber sobre a língua japonesa. Né? Então você vai saber sobre o uso das partículas, você vai saber que um verbo no passado é de tal jeito, um verbo na negativa é de tal jeito. Mas e aí? Cadê o conteúdo? Cadê a matéria da língua? Que é vocabulário. Né? Isso você vai fazer como? Estudando bastante e usando a língua bastante. Em relação a algumas dicas que vocês poderiam fazer. O seguinte, é melhor, claro que cada um vai ter uma rotina, mas é melhor vocês pegarem
todo dia e repetir o estudo, né? Quero estudar sobre gramática. Tá, beleza. Mas para você aprender aquelas regras, se você ficar 8 horas seguidas estudando sobre gramática, seu cérebro vai fundir. Mas se todo dia você pegar aquilo um pouquinho e ir repetindo, isso vai dar mais certo. Lembra disso, a frequência é melhor, ela funciona melhor do que a intensidade, tá? Então, uma criança, um bebê, ele está aprendendo palavras novas, ele está aprendendo frases novas. Você pode ficar o dia todo com ele falando, ó, isso aqui é um cachorro, isso aqui é um cachorro. Ó, o cachorro comeu a ração. Você fala o dia todo isso pra ele, pá. Talvez no dia seguinte ele lembre de alguma coisa, mas se todo dia você mostrar o cachorro, você mostrar a ração, mostrar que um está comendo, né, que o cachorro está comendo a ração, todo dia isso frequentemente vai ficar na cabeça da criança. Com a gente é a mesma coisa. Então, primeira dica, para de buscar 1 milhão de informação. Pega o que você já tem, informação que já tem e fica praticando ela. Tá? Você vai praticar com quem? Com quem sabe japonês, alguém que saiba mais que você, ou com próprios nativos. Você tem que praticar a língua. Não precisa colocar na cabeça que só vou aprender japonês falando com nativo. Não. Tem diversas pessoas que sabem outras línguas estrangeiras que, até chegar no nível de fluência, conversaram com outras pessoas que não eram nativos, que tinham fluência ou eram melhores do que elas, mas você tem que praticar. Então não adianta você ficar esperando o ideal, né? Eu só vou aprender japonês de verdade quando eu estiver no Japão. Não. Inclusive eu conheço pessoas que moram no Japão há mais de 8 anos, pessoas que estão há 3 anos, há 8 anos e não sabem. Elas simplesmente aprenderam aquela coisa mais de sobrevivência. Tem até gente com mais tempo que está no Japão e não sabe. Por quê? Porque falta uma questão de ser proativo no seu estudo. Você tem que usar a língua e você tem que se dar a oportunidade de errar, vamos dizer assim. Porque se você não tenta aquilo que você aprendeu na teoria, se você não tenta colocar para fora, você vai ficar só achando que você sabe, mas você não sabe. Então você vai ter que falar com as pessoas, você vai ter que conversar com pessoas que sabem japonês e você vai perceber na conversa, se a pessoa não te falar diretamente que você errou, você vai sacar que você passou uma informação e ela entendeu outra coisa. Por quê? Porque você está passando a informação de maneira errada. Então a gente tem que baixar o ego, baixar a vaidade e falar, cara, eu não sei, ou eu entendi um pouquinho, mas não sei usar direito. Então você vai chegar e ter que usar, tá? Eu vou continuar um pouquinho aqui, gente, como eu falei, hoje é mais uma reflexão sobre como, né, você melhorar seu estudo de japonês. E essa coisa dos 10 anos de prática é algo muito comum, né, na cultura japonesa. Você vê que na cultura japonesa, você vê que tem diversas questões assim que pra gente ocidental, a gente fica meio que assustado até, né? Tem o Bunraku, que é um teatro de marionetes, que tem várias pessoas por trás da marionete que eles vão... um vai cuidar da perna esquerda, outro da perna direita, outro do braço direito, outro da mão esquerda, outro da cabeça. Eu não me lembro direito como é que é a sequência, onde que fica cada um. Mas quando você entra, você quer participar disso, você fica muito tempo até ser o cara da cabeça. Como você ficasse 2 anos no pé, depois mais 2 anos no outro pé, aí depois você vai para a mão, aí não sei o que, até depois que você tem muita experiência, você pode usar a cabeça, que seria o principal, as feições, né? Então, outra coisa que acontece muito, mantendo essa questão da cultura japonesa, é quando a gente vai aprender kanji, né? O kanji é algo que assusta muita gente e eu, como professor, foco muito para que meus alunos aprendam logo a ler, mas, vamos colocar um parênteses aqui, por mais que o foco seja ler, porque você precisa entender logo a informação, é muito importante você praticar a escrita. Primeiro porque você vai estar trabalhando outros tipos de memória, não só memória visual, memória auditiva, quando escutar o som, mas a memória mecânica, sabe? Você vai pegar aquele kanji, você vai fazer ele sempre na mesma ordem, né? No traço certo, no kakijun correto, e você vai repetir aquilo diversas vezes. O traço, se é haneiro, se é tomeiro, se é haral, né? Tudo isso para a letra ficar mais bonitinha. E nas escolas mais tradicionais, fazem com que os alunos repitam aqueles kanjis muitas vezes, gente. E aí o que acontece?
Tem pesquisas que falam que os alunos que estudam kanji só pela leitura, eles conseguem começam a ler mais rápido. Eles ficam focando em letra. Eles pegam uma lista de kanji, vão aprendendo as palavras, e aí eles vão começar a ler e vão decorando aquelas palavras. E aqueles que ficaram muito focados em escrever, eles pegam uma quantidade menor. Só que, em questão de quanto tempo que fica na cabeça aquilo. Aqueles que só treinavam leitura e não treinavam escrita, rapidinho eles esquecem, se eles não ficam usando sempre, né? Aquele negócio do uso. Já aqueles que sempre estão aprendendo kanji e escrevendo ele, trabalhando também com a memória mecânica, ou motora, não me lembro qual que é, eu acho que a motora é melhor, mas é a memória relacionada ao tato, ao movimento, tá? Esses ficam mais fixados. Eu vejo assim que tem kanjis assim, quando eu aprendi, quando eu era menor, que eu fiz muitas vezes e eu posso fazer de olho fechado, que eu ainda faço direitinho, porque eu treinei muito, tá? Como a gente combinou que os vídeos não ser muito longos, já vai dar aqui mais ou menos uns 12 minutos, queria fechar esse assunto falando o seguinte: não tenha pressa. Claro que você tem que ser empolgado, você tem que chegar e olhar lá pra frente e querer chegar lá, mas você fazer tudo assim nas coxas, né? Você tentar absorver um bando de coisa, mas isso é uma falsa impressão, tá? Se passam 1 milhão de coisas para você, se você acha que está vendo muita coisa, esse acúmulo de informação não é conhecimento, esse acúmulo de informação não é aprendizado real da língua japonesa. Você precisa utilizar, você tem que realizar aquilo. Então, toda vez que vocês aprenderem algo em japonês, que seja algo simples, uma expressão nova, alguém chegou e ensinou para você a expressão tabini, né? Tabini. Então, tabini significa sempre que, aí um verbo. Então, anoritoto ao tabini, sempre quando eu me encontro com aquela pessoa, o que acontece? Nakimasu, eu choro, não sei. Então, você entendeu teoricamente. Fica fazendo várias frases, cria várias frases usando a mesma expressão. Tenta usar no meio de uma conversação com um japonês, com alguém que saiba mais japonês que você. Testa para ver se realmente você está entendendo. Porque se você não se colocar a teste, você não sabe. Você só acha que sabe. Beleza? Então é isso, gente. Finalizando esse nosso vídeo podcast, queria falar para vocês que eu estou muito feliz, que a galera está curtindo bastante. Meus alunos têm passado muitas sugestões de tema. No Instagram também tem recebido muita mensagem. Vou continuar, tá? Tô gostando de fazer. Mas sempre vai ser terça e quinta, aí eu vou lançar o podcast e o vídeo no Instagram e no YouTube entre 12h e 1h, tá? Vai ser mais ou menos esse horário. Se vocês estiverem gostando, por favor, compartilha com quem vocês sabem que gosta da cultura japonesa e da língua japonesa. E mais pra frente, se pá, a gente até aumenta, não sei. Mas os temas estão ficando cada vez mais elaborados porque vocês estão trazendo perguntas mais elaboradas. Mais pra frente, vocês já viram no podcast que teve entrevista, né? Eu não sei como é que eu vou fazer com as entrevistas em relação a colocar vídeo. Não sei se vou fazer uma chamada de vídeo e gravar tudo, ainda não sei, mas tem muitas pessoas que eu estou querendo convidar para a gente conversar e trazer mais sobre a língua japonesa, a cultura japonesa e os acontecimentos no Japão. É isso, até mais, gente. Mata, né?